Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Saudamos também os internautas que estão ligados conosco. E se houver algum irmão que esteja chegando à nossa casa pela primeira vez, seja muito bem-vindo e que vocês possam ser acolhidos pelo plano espiritual da nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos para o estudo da noite de hoje. Nós temos em mãos a página de abertura dos nossos trabalhos, que se intitula Médiuns. Tem uma citação de Emmanuel: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Segundo Allan Kardec, há médiuns especiais. São aqueles dotados de aptidões particulares, em que as comunicações guardam relação com a natureza do espírito, trazendo invariavelmente o cunho da sua individualidade. Há médiuns que têm aptidões no sentido de transmitirem mensagens de poetas, músicos, desenhistas, médicos, etc. De acordo com o codificador, são esses os chamados médiuns especiais. Em tudo, vige o problema da sintonia, da afinidade. Conhecimentos adquiridos pelo espírito do médium no passado favorecem a comunicação, considerando como base dessa sintonia que o médium é sempre um instrumento mais ou menos sensível. Na arte ou na literatura, na poesia ou na pintura, na medicina ou no campo do direito. Os médiuns, através dos quais realizam os espíritos operações cirúrgicas, terão conhecido a arte operatória noutras encarnações. Sensitivos ou impressionáveis são os médiuns suscetíveis de sentirem a presença dos irmãos desencarnados por uma impressão geral ou local, subjetiva ou ponderável. A maioria desses médiuns distingue os espíritos bons dos menos elevados. Entendamos a classificação impressionável como símbolo ou indicação de maior capacidade para registro de impressões. Essa faculdade, como as demais, também se desenvolve. O hábito educa. A natureza do espírito é reconhecida pelo sensitivo, pelas impressões que a sua presença lhe causa. Allan Kardec, exemplificando, observa: o cego reconhece, por um certo não sei quê, a aproximação de tal ou tal pessoa. O codificador ensina que certas pessoas registram carga maior de eletricidade e dá-lhes a denominação de pessoas elétricas. Sobre o assunto, o insigne missionário esclarece que não é, a rigor, mediunidade, embora, a exemplo do sonâmbulo, possam ser assistidas por espíritos, quando então surge a condição de médium. O espiritismo, pelo incentivo à renovação íntima, no campo do sentimento e da moral, constitui elemento de auxílio às pessoas que apresentam essa disposição natural. O cultivo das qualidades enobrecedoras estabelece ligação do indivíduo com entidades desencarnadas, sempre prontas a virem em socorro daqueles que se esforçam para se melhorar. O conhecimento evangélico doutrinário, afeiçoando-as a valores mais altos, ajuda as chamadas pessoas elétricas. Martins Peralva, do livro Mediunidade e Evolução. Então, agora, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso trabalho. Vamos colocar em nossas mentes a doce e serena imagem do Senhor Jesus e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, para que possamos estudar acerca do Livro dos Médiuns. Então, Senhor, nós rogamos ao seu coração generoso que nos envolva nessas vibrações de paz e harmonia, Senhor.
Envolva a nossa irmã que fará uso da palavra, Lúcia Ventura, e a nossa irmã também na hora do passe, a nossa querida Aline. Envolva, Senhor, a todos nós, para que possamos, Senhor, sairmos daqui melhores. Nos ajude, hoje e sempre, Senhor, e que os guias amigos amorosos dessa casa, que tanto nos acolhe, que nos ajuda, essa casa de bênçãos e de socorro, esses guias, Dr. Erma, Baltazar, Leon Denis e Allan Kardec, mas acima de tudo, Senhor, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que nos possibilita essa oportunidade. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome dos guias diretores desta casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós vamos iniciar os nossos trabalhos e estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, nessa reunião das 19h30, como sempre, nós tratamos do Livro dos Médiuns, e hoje será o capítulo 16, que trata dos médiuns especiais, que vai do item 191 a 194. Como são extensos, nós vamos falar alguns do item 191, que trata das variedades dos médiuns escreventes segundo o modo de execução. E nós vamos ler aqui o que a nossa querida colocou para nós e, após em casa, vocês leiam, né, todo o item. Então, no 191, o primeiro, médiuns escreventes ou psicógrafos, os que possuem a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Passamos para o quarto, que são os médiuns intuitivos, aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida pela vontade. Diferem dos médiuns inspirados pelo fato de que estes últimos não necessitam escrever, enquanto que o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado e provocado. São muito comuns, mas também muito sujeitos ao erro, porque muitas vezes não podem discernir o que provém dos espíritos ou de si mesmo. Aí nós vamos passar para 192, o sexto aqui, que fala de médiuns experimentados. A facilidade de execução é uma questão de hábito que se adquire, muitas vezes, em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou más através dos sinais mais minuciosos, discernir a velhacaria dos espíritos zombeteiros que se ocultam com as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras não possuem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. Repudiam todos os conselhos e tornam-se presas dos espíritos mentirosos e hipócritas, que os envolvem, lisonjeando-lhes o orgulho. E aí nós passamos a palavra para a nossa querida Lúcia Ventura, que Jesus te abençoe, tá? Te ilumine. Que a paz de Jesus esteja junto a todos nós nesse momento e que Ernesto Bozano, que é o patrono dos nossos estudos de mediunidade, também possa nos amparar para que a gente faça melhor proveito desse estudo de hoje. Dando continuidade ao capítulo, esse capítulo 16, ele é o capítulo dos médiuns especiais. Há 2 semanas atrás, nós estivemos aqui, né, conversando, e nós vimos que antes de entrar propriamente nas classificações, que Kardec chamou de quadro sinótico, ele dá algumas orientações para que nós observemos, tentemos observar pelo menos, né, a natureza do espírito, a natureza do médium e das próprias comunicações, que há necessidade dessa avaliação, não é?
E aí depois é que ele entra no quadro sinótico, que é o quê? É um resumo de todas as possibilidades mediúnicas que Kardec, à sua época, conseguiu observar, conseguiu ver, né, pesquisar junto aos médiuns que trabalhavam com ele ou que tinham comunicação através de correspondência. Então, hoje, nós vamos ver especificamente o que Kardec colocou como médiuns escreventes, que hoje em dia a gente não usa mais esse termo, né? A gente usa os médiuns psicógrafos. Então, Kardec vai colocar as diversas possibilidades em relação ao médium psicógrafo. Primeira coisa que ele faz, resumidamente, é dar a definição de médium psicógrafo ou escrevente, que é os que possuem a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos espíritos. Porque se não tiver a influência dos espíritos, não é mediunidade, não é? Então, isso é um ponto importante que a gente tem que estar sempre frisando. Qualquer coisa que a gente queira classificar como mediunidade, a gente tem que lembrar sempre. Tem que ter médium e tem que ter espírito. Se só tiver um médium, não é mediunidade, né? Porque muitos de nós somos médiuns, mas nós não estamos acionados pelos espíritos em tarefas mediúnicas o tempo todo. Se tiver o espírito, mas não tiver nenhum médium, também não vai ter comunicação. Então, para ser mediunidade, tem que ter o médium, que tem a aptidão, a faculdade, e tem que ter o espírito, que é o comunicante. Nos médiuns psicógrafos, qual vai ser a característica do encarnado, do médium? A faculdade de poder escrever sob essa ação, né? Recebendo essa influência. E aí, André Luiz que depois traz mais informações sobre isso, sobre aspectos relacionados ao perispírito do médium, para que ele tenha essa possibilidade. Então, também não adianta eu dizer assim, eu quero ser médium psicógrafo, mas eu fui preparado para isso antes de reencarnar? Eu vim com essa tarefa? Então, não adianta eu querer. Eu tenho que ter essa preparação no plano espiritual, essa tarefa, enquanto encarnada, junto à mediunidade da psicografia. E aí Kardec, então, melhor, nós aqui, né, vamos entrar nas classificações. Ele começa lá no item 191, falando sobre o modo de execução. Então, na hora que o médium vai escrever, qual é a possibilidade dele dentro do processo mediúnico? Kardec nos diz, médiuns mecânicos, escreventes, psicógrafos, né? Psicógrafos mecânicos, semimecânicos, intuitivos, intuitivos, polígrafos, poliglotas e iletrados. Como fica chato a gente ficar só vendo ali a classificação, né? No curso a gente até faz porque há uma troca, as pessoas perguntam, então isso facilita. Mas aqui, como não dá para vocês perguntarem para eu responder, também não vou ficar lendo cada um para falar de cada um, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pensar um pouquinho sobre Chico Xavier, né? Quando a gente fala em médium psicógrafo, eu acho que na cabeça da maioria das pessoas vem a figura de Chico Xavier. Talvez tenha sido, no último século, o médium psicógrafo com mais produção mediúnica, né? E que com uma produção muito variada, muito consistente. Então, e que engloba muito dessa classificação que Kardec trouxe para nós. Então, nós vamos pensar um pouquinho em Chico Xavier. Não vamos nos preocupar com a infância dele, com a juventude, que isso não cabe muito para a gente nessa hora. O que cabe lá do início da vida de Chico Xavier em relação à mediunidade da psicografia? É que, na verdade,
ele começa a ter fenômenos mediúnicos lá com 4, 5 anos de idade, mas na escola a professora tinha o costume de, pelo menos uma vez por semana, levar os alunos para fazer um passeio na cidade, ver alguma coisa na cidade, e os alunos depois tinham a obrigação de, no dia seguinte, trazer uma redação, né? Hoje em dia a gente diz produção textual, mas naquela época era redação mesmo. Então, os alunos tinham que levar uma redação para a professora no dia seguinte sobre aquilo que eles tinham visto, o que eles tinham pensado a respeito do que foi visto, do que foi visitado. E aí Chico Xavier, ele, de modo geral, ele era o que ficava logo em primeiro lugar, né? Que a professora fazia tipo um ranking lá das produções, e Chico Xavier geralmente ficava no primeiro lugar. Mas ele diz que isso acontecia porque até nessa hora ele já era ajudado por esses amigos espirituais. Os amigos espirituais não faziam a redação para ele, mas estavam ali junto, apoiando, orientando, às vezes dando uma ideia, não é? Por que isso é interessante para a gente? Porque, como a gente viu, né, médios intuitivos, médios mecânicos, médios semimecânicos, o que estava acontecendo ali com Chico Xavier naquele momento? Já não era um treinamento, um preparo para o trabalho que ele viria a desenvolver mais tarde? Então é interessante, nós estávamos agora há pouco até conversando no curso, né? Que às vezes a gente tem um olhar muito material e a gente na situação do curso, né? A gente se pega assim no sofrimento do companheiro. Ah, mas coitadinho, sofreu tanto na infância, né? Olha quanta dificuldade passou. Olha esse problema, essa situação. E a gente esquece de olhar, e nós já temos que começar a ter essa obrigação como espírita que somos, de olhar aquela dificuldade, aquele problema, aquela situação, como muitas vezes uma preparação para uma tarefa posterior. Então, na verdade, Chico sofreu uma série de situações na infância que o preparou para as tarefas mediúnicas que vinham depois. E a questão da escola, pegar uma professora chatinha, né? Que toda semana passava redação. Eu, como professora de língua portuguesa, eu sei o amor que os alunos têm por escrever, né? É uma beleza. Pegou uma professora chatinha que obrigava eles a escrever toda semana uma redação. E eu vou dizer para vocês, não é as redações de hoje em dia. Porque hoje em dia o aluno escreve 10, 15 linhas e acha que está ótimo. Né? A gente sabe, a gente que é um pouquinho mais da antiga, né? A gente sabe que as redações há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, não eram 15 linhas. Se a gente chegasse com uma redação de 15 linhas para a professora, a gente sabia que ia ficar de castigo, ia ter que fazer outra, ia ter lá a advertência, o pai ia ser chamado na escola, né? Então, eram realmente produções textuais, né? E aí, Chico tinha essa professora chatinha, mas que já foi o preparando para o trabalho que vinha depois. Ele não estudou muito, ele fez o que a gente chamaria do antigo primário fundamental, né? Até a 4ª série, que agora é o 5º ano. Ele não estudou muito, mas nesse período que ele estudou, ele teve os professores que cobraram dele, né? E que o prepararam para a tarefa que viria depois. Então, dentro do que Kardec coloca para a gente, no item 192, médios segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, em que etapa da faculdade, do desenvolvimento da faculdade, a mediunidade está? Aí o primeiro item é médiuns novatos. Será que Chico Xavier
já não era esse médium novato lá na escola? Com a professora chatinha, em que já tinha ali o espírito do lado dele, intuindo uma palavra, uma ideia. Possivelmente, ele era já ali, nesse trabalho de preparação, esse dito médium novato que Kardec coloca para a gente. E aí o tempo vai passando. Ele começa aos 17 anos a frequentar reuniões mediúnicas. Logo na primeira reunião mediúnica que ele foi colocado para ver se tinha a possibilidade da psicografia, ele escreveu 16 páginas direto, sem parar. Olha só. Quem aqui consegue escrever 16 páginas sem parar? Uma reunião mediúnica que possivelmente deve ter o quê? A duração de 1 hora e meia, no máximo 2. Não é? Quem aqui consegue? Então a gente tem que ir pensando nessas questões que mostram para a gente realmente o aspecto da mediunidade. A gente escrever 16 páginas, tudo bem, a gente até escreve, mas em quanto tempo? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Vamos lembrar aí quem fez uma universidade, que às vezes o professor passava um trabalho de pesquisa. Me veio agora a lembrança, um trabalho de pesquisa que o professor passou, que foi assim 1 mês trabalhando as ideias, né? Lógico que tinha pesquisa e tudo, mas para poder redigir o trabalho que tinha talvez umas 8, 10 páginas. Não é? E aí você pega a criatura com 17 aninhos, que escreve 16 páginas assim, 1 hora e meia. Então a gente vê que quando ele foi colocado já nessa situação, ele já tinha deixado de ser o médium novato. Ele já estava com, como a gente diz, um know-how para aquela situação de médium psicógrafo. E vai sendo colocado, né, se a gente procurar lá a biografia de Chico Xavier, que em 1931, eu tenho que fazer as minhas colas, que eu sou péssima para gravar essas coisas, mas em 1931, ele já tinha recebido várias poesias e mensagens. Então, olha só, de 1927, quando ele começa a frequentar a reunião mediúnica, até 1931, ele teve aí um período, né, de 4 anos, em que a mediunidade de psicografia foi sendo aprimorado nele, nas reuniões mediúnicas, possivelmente até dentro de casa. Então ele foi passando, né, saindo desse estágio de médium novato para o médium, que nós vamos ver depois feito, experimentado, né, as outras classificações, com a diversidade de possibilidades de escrita que nós vemos em Chico Xavier, de produção literária. Não é? E aí a gente vai ver o quê? Essas possibilidades, né? Médium mecânico. Se ele escreveu em pouco tempo 16 páginas, com certeza ele era mecânico ou semimecânico nesse momento. Quando a gente pega na produção literária, nos guardados lá de Chico Xavier, escrita espelhada. Ele escrevia e depois as pessoas, para ler, tinham que pegar o escrito e colocar diante do espelho e ler pelo espelho. Porque estava escrito tudo de trás para frente. Então, só com o espelho é que se conseguia ler. Quando ele escrevia numa língua estrangeira, que aí tinha que se procurar a pessoa que sabia lá o inglês, o francês, a outra língua, para poder dizer o que estava escrito ali. Como é que ele fazia isso? Só sendo médium mecânico.
Se ele não fosse médium mecânico nessa hora, não daria para ele fazer, né? Porque se eu conheço uma língua estrangeira, eu posso ser até intuitivo usando a língua estrangeira. Mas se eu não conheço a língua estrangeira, vai ter que ser no mecânico. A espiritualidade vai ter que, como a gente fazia na escola primária, né, quando a gente era professora de alfabetização, muitas vezes pegar na mão do aluno para ele aprender a escrever, fazer o movimento da escrita. Os espíritos, na escrita mecânica, eles têm que fazer quase a mesma coisa. Tomar da mão do médium e imprimir lá o movimento que eles querem escrever. Nesses casos, quando o médium é iletrado, que não chegava a ser o caso de Chico Xavier, ou quando é essa escrita espelhada, essa escrita em línguas estrangeiras. Então a gente vai vendo que Chico tinha essas possibilidades. A intuitiva, que nós pedimos para que fosse lida, né? Aquelas com que os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é conduzida pela vontade. Então o médium, ele está ciente que está escrevendo, mas ao mesmo tempo ele sabe também que a rapidez daquelas ideias não é dele. Porque vem com uma certa rapidez, uma fluidez, que a gente diz assim, quando termina, né? Mas como é que eu escrevi isso? Como é que pode? Muitas vezes o médium vai até se perguntar assim, ué, mas eu não penso dessa maneira, por que eu escrevi isso? E a mediunidade intuitiva, por exemplo, é a que nós usamos no nosso receituário mediúnico. É a da maioria dos médiuns da nossa casa no receituário mediúnico. A ideia vem, e se a gente não escreve logo, daqui a pouco a ideia vai embora e a gente fica, mas o que era mesmo? Eu sei que tinha essa palavra, mas qual era a linha de raciocínio? Então tem que escrever logo, porque senão perde. Não é seu, não é? Então, Chico Xavier, ele tinha essas possibilidades todas. E aí, outra questão que demonstra essas possibilidades do Chico são mensagens, que todo mundo conhece também. Tem vários livros aí que narram, né? Aquelas mensagens, aquelas cartas em que Chico Xavier coloca dados que só a pessoa que pediu a mensagem ou alguém da família é que sabe daquela circunstância, daquele fato, daquele detalhe. Então, nas cartas, muitas vezes vinham elementos que eram totalmente desconhecidos de Kardec ou até das pessoas que estavam junto a Kardec o auxiliando, né? Então, aí nessa classificação, voltando ao modo de execução, a gente tem os polígrafos e os poliglotas, que Chico também era, né? O polígrafo, escrever com a letra do desencarnado. Isso aí eu acho, assim, muito bacana, mas é muito raro, né? Muito raro mesmo. Então, Chico, ele conseguia, em algumas cartas, era a letra dele, mas com essas informações que só alguns elementos da família sabiam. Mas em algumas cartas, efetivamente, era a letra do desencarnado, quando o desencarnado estava vivo, encarnado. E aí é interessante que nós fomos fazer uma pequena procura na internet, e num dos textos a gente achou o seguinte, sobre essa questão da caligrafia, né? O pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Pandrea, pós-graduado em criminologia, durante cerca de 14 anos, estudou cientificamente 400 cartas psicografadas por Chico Xavier em transes mediúnicos, usando as mesmas técnicas com que avalia a assinatura para bancos, polícias e poder judiciário, a grafoscopia. Pandrea comparou a letra padrão do indivíduo antes da morte
e depois nas cartas psicografadas, chegando à conclusão de que todas as psicografias possuem autenticidade gráfica dos referidos mortos. O que está colocando para a gente? Que esse companheiro Pandréia, ele se interessou pelo assunto, né? Será que essa letra aí da psicografia é a letra do morto mesmo? Ele levou 14 anos estudando. Às vezes eu fico um pouco impressionada, né? A gente estuda um mês um assunto e às vezes já diz assim, não aguento mais, não quero nem mais ouvir falar desse assunto. E nós temos esses companheiros dedicados, né? 14 anos estudando só as psicografias de Chico Xavier, aquelas que o parente falou assim, mas a letra é do meu filho, sim. A letra é do meu marido, é da minha esposa, é do meu irmão, é da minha mãe. Aí o companheiro foi lá, recolheu 400. E foi fazer um estudo minucioso dessa grafoscopia, que é analisar, são detalhes. É a perninha do P, né? A gente fala perninha, mas é a haste. A haste inferior do P é retinha para baixo, é inclinada para a direita, é inclinada para a esquerda. A haste superior vira, essa letra faz voltinha assim, faz voltinha de outra maneira. Isso é um estudo muito trabalhoso. E aí ele já trabalhava com isso para os bancos, para a polícia, para o poder judiciário. Ele pegou esse conhecimento dele, essa prática, também já era uma prática, e ele empregou isso durante 14 anos nessas psicografias. E aí depois de 14 anos, ele chega à conclusão o quê? Realmente, a escrita que está aí, que é da psicografia, que Chico Xavier, que todo mundo está falando que é do mortinho, realmente é igual a desse morto quando ele estava vivo, encarnado. Comparou tudo, letra por letra, né? Porque isso aí é um estudo, assim, eu não conheço muito, mas pelo que eu já ouvi falar, é estudo que ajuda muitas vezes até a identificar traços da personalidade da pessoa, né? Então, um estudo minucioso. E no final ele diz assim, realmente. Não foi a mãe que falou, essa é a letra do meu filho, não. Não foi a esposa dizendo, era assim que meu marido escrevia, essa assinatura é igual a minha avó, a minha mãe, minha tia. É um pesquisador, um técnico, um especialista na área. E aí ele diz ainda, né, completando, que em 1991 esse pesquisador publicou o resultado desse estudo em seu livro chamado A Psicografia à Luz da Grafoscopia. O estudo também foi publicado na Revista Científica da Universidade de Londrina, em 1990, e também foi apresentado em outra oportunidade, em um congresso nacional, diante de mais de 500 profissionais e peritos da área. Então a gente pode dizer assim, mas esse Pandréia aí já estava assim meio inclinado ao espiritismo, então ele fez a interpretação já de maneira mais tendenciosa, porque ele já estava gostando. Aqui nem diz se esse Pandréia virou espírita ou não, mas a gente pode, né? Ele já estava assim, né? Aí diz, ele apresentou num congresso para 500 profissionais e peritos da área, sem uma única contestação. Então, aquelas 500 pessoas que eram especialistas naquela área, vendo a pesquisa dele, avaliando o que ele apresentou, ninguém contestou. Ninguém disse, não, isso não é desse jeito, você errou aqui, olha só essa letra. Não, todo mundo concordou. Então, como é que a gente pode negar essa produção mediúnica? Não tem como negar, não é? E aí, nessa hora, Chico é o quê? É um médium mecânico, porque para reproduzir a letra igualzinha à do desencarnado, e olha só, não é um desencarnado,
Ah, mas ele reproduziu a letra da minha avózinha. Não, ele não reproduziu a letra da minha avózinha. Ele reproduziu a letra da minha avózinha e de mais 200 vozinhas outras. De 500 filhos de pessoas diferentes. Não é? Então, porque também se a gente pensar assim, só consegue reproduzir uma letra. Espera aí. Podemos até duvidar. Mas quando a gente vê a produção literária, a diversidade, a gente diz, epa, tem algo a mais aí, não é? Mas a gente continuando. Dessa primeira categoria, que é o modo de execução, a única coisa que Kardec não foi, que Chico Xavier não foi médium e letrado. Porque ele chegou a estudar, ele sabia escrever, tanto que ganhava lá nas produções literárias da escola, nas produções de redação da escola. Então ele não era iletrado. Aí Kardec passa para o item 192, que ele vai falar dos médiuns psicógrafos segundo o desenvolvimento da faculdade. Então, é como eu falei, em que estágio desse desenvolvimento da psicografia o médium está? Novato é fácil, é quando está começando. Então, vamos imaginar que alguém aqui descubra, sou médium psicógrafo. O que vai acontecer? A pessoa não vai sentar logo lá na quarta e no sábado, na sala onde se faz a psicografia e começar a psicografar. Tem todo um trabalho preparatório. A pessoa vai ser orientada por alguns médiuns que já são psicógrafos e que trabalham na casa, que, por sua vez, estão sendo orientados por espíritos que são os orientadores, os que nos dão as diretrizes para a nossa casa. Então, dependendo, o médium ele vai estabelecer lá, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou sentar, fazer a minha leitura, a minha prece, para tentar psicografar. Mas isso sobre a orientação dos espíritos aqui da casa e dos médiuns aqui da casa, né? E aí isso vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender. Nesse período, a gente pode dizer assim, é um médium novato. Ainda está nesse trabalho de preparação, de treinamento. A gente sempre pode associar muito com a pessoa quando está começando mesmo a escrever, né? Os primeiros momentos é difícil, demora, parece que a mão está meio dura, não sabe ainda fazer o movimento. Mas com a prática, a criança, né? Todos nós, com a prática a gente vai aprendendo, o movimento fica fácil. Então, todos os médiuns psicógrafos, em algum momento, foram médiuns novatos. Não tem como fugir disso, né? Só que aí, Kardec vai acrescentando outras categorias. A gente vai dizer assim, Chico Xavier não foi, da classificação que Kardec trouxe, tá? Chico Xavier não foi médium improdutivo. Depois de mais de 400 livros, alguém vai se atrever a dizer que Chico Xavier foi improdutivo como médium psicógrafo? Não tem como, né? Então, não foi improdutivo. Lacônico, aquele médium, muitas vezes está ligado a ser novo ainda, porque tem uma coisa, que eu já ia esquecendo de falar. Essas categorias, elas se misturam, né? Então, um médium novato, ele pode ser novato e mecânico, e semimecânico, e intuitivo, e nas outras classificações que a gente vai ver, novato versejador, novato de ditados espontâneos. Então, vai se misturando as possibilidades, não é? Então, o Chico não foi improdutivo, não foi lacônico, que é dar aquelas respostinhas muito curtinhas, muito pontuais. Isso é verdade, está certo, continue assim, né? É o lacônico. E nem exclusivo. Exclusivo é aquele médium psicógrafo
que só consegue trabalhar com um único espírito. Então, só aquele espírito é que se comunica através daquele médium. O médium não consegue ter ligação com nenhum outro espírito para trazer comunicação. Se a gente for pensar em Chico Xavier, poxa, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, aí a gente pega uns livrinhos que tem de mensagem, a gente vê 10 nomes diferentes. Eu tenho o que eu trouxe até há 15 dias atrás, né, as instruções psicográficas, tem ali um monte de espírito. Meimei, tem vários. Então, ele não foi um médium exclusivo. Ele, na verdade, foi o contrário do médium exclusivo. Ele foi um médium flexível. Um médium flexível é aquele que consegue manter esse intercâmbio com diferentes espíritos, que foi o que aconteceu com Chico Xavier, principalmente na questão da psicografia. Ele tinha essa flexibilidade mediúnica, fluídica, para poder ter a ligação com vários espíritos, com espíritos diferentes. E aí o que Chico Xavier foi? Médium feito ou formado, médium experimentado, pular aqui, experimentado, flexível, médios para evocação, médios para ditados espontâneos. Tudo isso Chico Xavier foi. E aí, quando a gente está lá no curso de orientação mediúnica, lembrar que os companheiros, né? Não fui com vocês, que vocês eram da noite, eu era da tarde. Mas lá no nosso grupo da tarde, tem uma determinada aula que a gente até fala alguma coisa dessas classificações, e aí eu sempre brinco com o pessoal. O que é mais importante? O que é para o médium, né? Ser um médium feito ou um médium experimentado? É a classificação de Kardec. Kardec está colocando para os médios escreventes, mas que a gente pode tirar dos médios escreventes e passar para outras formas de mediunidade. O que é mais importante? Ser médium feito, formado, ou ser médium experimentado? De modo geral, como as pessoas não estão com o livro dos médiuns para ler, né, elas pegam a palavra formado, feito. Opa, então é mais importante ser o médium feito, formado, né? Está terminado. Aí a gente pega, e por isso a gente pediu para a companheira ali, né? A gente pega as duas definições. E o que a gente vai ver? Que o médium feito, aqui, peraí, médium feito ou formado, são aqueles cujas faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, presteza, sem hesitação. Compreende-se que este resultado só pode ser obtido através do hábito, enquanto que os médiuns novatos, as comunicações são lentas e difíceis. Então faz até o contraponto com o médium novato. O que Kardec está dizendo para a gente? O médium feito ou formado, tudo bem. Ele já está com facilidade na produção mediúnica. Se é para psicografia, ele senta, fez a prece dele, pegou o lápis e já vai começar a escrever, porque os espíritos já fizeram essa afinização fluídica, já tem uma ligação de algum tempo, né? Então vai correr fácil. Mas olha só, quando a gente lê os médiuns experimentados, Kardec já começa a fazer o contraponto com os médiuns formados. Ele diz assim, a facilidade de execução, que é o médium formado, é uma questão de hábito que se adquire muitas vezes em pouco tempo. Novamente vou usar o exemplo da criança que está aprendendo a escrever. Tem a criança que para aprender a escrever leva mais tempo, tem a criança que para aprender a escrever leva muito tempo. Quando eu era professora, né, de alfabetização,
a gente, muitos anos atrás, na área onde a gente estudou, às vezes a gente recebia criança que nunca tinha nem pego num lápis. Então, a criança que nunca nem pegou num lápis, chega na escola lá com os seus 6 anos. De modo geral, ela tem mais dificuldade para aprender a escrever. Porque até o movimento que para mim é natural de segurar um lápis ou uma caneta, a criança não tem. Então, a questão do ser formado, né, esse hábito na execução, é uma coisa que até pode ser relativamente rápido. A criança que já teve a experiência, que desde pequenininha os pais deram lápis, caneta, lápis de cor, canetinha para pintar, para desenhar, para, como a gente diz, riscar, né? A gente diz riscar, mas para a criança é a produção dela. Essa criança vai aprender com facilidade. Muitas vezes, quando ela chega na escola, ela já sabe até ler alguma coisa, escrever alguma coisa. Por quê? Porque ela já foi preparada para isso. Aí Kardec continua. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou mais, através dos sinais mais minuciosos, discernir a velhacaria dos espíritos zombeteiros que se ocultam com as aparências da verdade. Compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras não possuem utilidade real. Então, o que Kardec traz para a gente? Que mais importante é ser médium experimentado. Por quê? Porque ele vai saber avaliar que espírito é aquele que está se comunicando. Ou, em outras possibilidades mediúnicas que não sejam da psicografia, ele vai sentir, perceber, pela vibração, que espírito é esse? É um espírito bom? É um espírito sofredor? É um espírito que está muito triste, que ainda está perturbado com o desencarne? É um espírito que está com intenções escusas? É um espírito que está falando coisas bonitinhas, mas que no fundo, o sentimento dele não é nada daquilo? Então, o médium experimentado, Kardec ainda vai falar da questão do estudo e tudo, né? Ele fala assim, ó, o mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Então, o médium experimentado é aquele que tem estudo, que estuda, que se dedica, que procura realmente compreender o processo. E o médium formado é esse da aptidão física, que tem mais facilidade no processo. Tá? Então, é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça, porque às vezes a gente vai, mas o médium tal, incorpora rapidinho, escreve rapidinho. Mas o que é mais importante? Esse médium sabe avaliar qual é o espírito que está incorporando? Vai saber, às vezes até bloquear um processo mediúnico por perceber que não é a hora adequada, o local adequado, que o espírito ele não vai saber lidar com o espírito naquela situação? Isso é mais importante. Então, mais importante do que essa facilidade de execução é nós termos o estudo que nos faça perceber que espírito é esse que está querendo se comunicar. E olha só, isso é válido até para quem diz assim, não sou médium. Né? A questão do experimentado, porque é o estudo que vai nos facilitar. Só que Kardec ele continua aí trabalhando as questões, e aí ele passa então para o item 193, que é segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Então, esse médium
que foi até o que foi colocado no iniciozinho do capítulo. Ah, tem espírito que prefere escrever em verso, tem espírito que prefere dar lá os aconselhamentos médicos, tem espírito que prefere dar orientação sobre relacionamento. Lembram disso? Há 15 dias atrás, quem esteve aqui, né? Então, o espírito, ele tem uma área de ação que é a que ele atua melhor. Então, na psicografia, vai acontecer a mesma coisa, né? O espírito, ele vai escolher o médium que lhe facilita o trabalho dentro da especialidade que ele tem. Então, nós vamos ter lá médiuns versejadores, poéticos, positivos, literários, incorretos, historiadores, científicos, receitistas, religiosos, filósofos e moralistas e médiuns de comunicações triviais e obscenas, que essa a gente esquece. A gente aqui na casa não está querendo muito saber dessas, né? Se a gente puder deixar essa de lado, é bom. Então, Kardec nos dá aí uma lista. E se nós formos ver, Chico Xavier teve todo, né, fora aí os obscenos e triviais e os incorretos, Chico Xavier teve tudo. Tudo. Não tem nada aqui que Chico Xavier não tenha feito alguma produção literária. Então, novamente, lá nas nossas pequenas pesquisas, né, a gente vai ver médium versejador. É só a gente pegar o primeiro livro publicado de Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo. E com detalhe, as poesias que foram colocadas nesse livro, Parnaso de Além-Túmulo, também houve uma pesquisa muito séria de pessoas que eram especialistas em literatura, em determinados autores da literatura brasileira e portuguesa, porque tem escritor brasileiro e tem escritor português, né? E que realmente, eu não vou dizer que foi realmente lá o fulano que escreveu, mas o estilo é perfeito, o estilo é dele mesmo. Então também tem isso, né? Tem aqui na página 2, deixa eu ver aqui nos meus escritos. Aqui, ó, no Parnaso de Além-Túmulo. Provocou a questão da identificação das produções mediúnicas pelo pronunciamento espontâneo dos críticos, tais como Humberto de Campos, quando ainda era vivo. Olha que interessante, Humberto de Campos, vivo, foi lá pesquisar e averiguar a produção de Parnaso de Além-Túmulo de Chico Xavier. E depois, desencarnado, ele é o nosso irmão X, né, que se comunica através de Chico Xavier. Com o pseudônimo de Chico Xavier, porque teve um probleminha na justiça. A esposa, muito espertamente, queria ganhar dinheirinho de direitos autorais, né? Se é Humberto de Campos, então eu tenho direito aos direitos autorais. Então foi até para a justiça e tudo. E o juiz, sensatamente, falou assim, se está morto, não tem mais direitos autorais. E acabou com a história, né? Mas teve até uma polêmica dentro da área jurídica. Então, olha só, o Humberto de Campos, ainda vivo, foi um dos que foi avaliar os poemas de Parnaso de Além-Túmulo. Agripino Grieco, que era um crítico severo de literatura. Zeferino Brasil, que era um poeta gaúcho. Edmundo Lis, que era cronista. Garcia Júnior e outros, né? Então, Chico fez, lá foi a primeira publicação dele, em 1932, e ainda vieram esses companheiros todos para dizer assim, realmente tem o estilo do autor, realmente parece que foi o fulano que escreveu. Então, Chico tinha essa possibilidade. Médios positivos. Esses médios positivos são aqueles que permitem que a gente tenha informações precisas, detalhadas, exatas. Não são, assim, muito fáceis de encontrar, não. É uma mediunidade um pouco difícil, né? Aí, nós temos lá no Chico Xavier, aqui. Eu tenho que ler porque a minha cabeça...
a Associação Médico Espírita. Vocês vejam áreas diferentes do conhecimento. Em Parnaso de Além Túmulo vem o pessoal que é da literatura, crítico literário, poeta, em cima para pesquisar, para avaliar. Na área lá da psicografia, com a letrinha do desencarnado, vem lá os técnicos da grafoscopia. Aí nesse médiuns positivos, já é a Associação Médico Espírita de São Paulo. Fez um estudo de 45 cartas psicografadas por Chico Xavier, o que gerou o livro A Vida Triunfa, de 1990. A partir de dados colhidos por um questionário padrão feito aos destinatários das cartas, a AME São Paulo chegou a várias constatações. Por exemplo, então olha só, essa associação médica viu lá 45 psicografias e deu questionário para os familiares responderem. E aí qual foi o retorno, né? 100% das famílias declararam 100% de acerto nos dados informados pelas cartas. Então, das 45 cartas psicografadas, ninguém de nenhuma das 45 famílias contestou que a carta, as informações que estavam ali na carta estavam erradas. Ó, esse nome aí não é de ninguém da minha família, não. Ninguém. Todos disseram, realmente, esse nome aí é do fulano da minha família que morreu lá há 50 anos atrás. Essa informação, isso aí aconteceu com ele quando ele tinha 2 aninhos de idade. 100% de aceitação, né? 68,9% das cartas citam de 1 a 3 parentes ou amigos falecidos desconhecidos do Chico. Então, quase 70% falou assim, ó, realmente, na carta apareceu aí o nome de alguém que Chico Xavier não conhecia, não sabia da existência. Eu já estou na hora de acabar, né? Agora que eu olhei o relógio. Mas eu vou falar rapidinho. Teve uma palestra que eu fiz aqui que eu contei a história de uma dessas cartas, né, de desencarnados, que na hora que o ajudante do Chico foi pegar o nome do desencarnado, o nome era Miriam. E aí o ajudante lá do Chico colocou Miriam com I. A pessoa que estava pedindo a notícia até viu, mas não ligou. Quando a resposta veio, né, estava Miriam com Y, que era da maneira que realmente a pessoa tinha sido registrada, né? Então, o ajudante do Chico levou o nome escrito errado e a mensagem voltou assinada direitinho, certo, com o Y. Então, são coisas assim bastante interessantes, né? 35% definiram as assinaturas psicografadas pelo médium como idênticas às dos autores espirituais. Então, aquela questão até da grafologia que a gente viu acima. E a gente vai ter que encerrar, mas a gente vê, se a gente pegar Chico Xavier, médiuns literários, historiadores, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Ave Cristo, Paulo Estevão, né? O que não falta é o que a gente vê. Médiuns literários e científicos. Pega o Chico Xavier com o Consolador. Pega Evolução em Dois Mundos. Médiuns filósofos e moralistas. Agenda Cristã, Conduta Espírita, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz. Médiuns religiosos. A gente pega a Religião dos Espíritos, Espíritos de Verdade, o próprio Paulo Estevão. Então, Chico Xavier é o grande exemplo para a gente de médium psicógrafo. Porque tirando o que a gente não quer, tudo que a gente quer, Chico Xavier produziu para a gente. Foi médium por excelência. Agora, isso lhe custou muito, né, digamos assim, da sua vida privada. Então, também tem aqui, para terminar mesmo, tem aqui uma partezinha, deixa eu ver aqui, em que uma comunicação
de Emmanuel, tem aquela história da disciplina, que todo mundo já conhece, né? Então, Chico Xavier se submeteu à disciplina rígida para o trabalho mediúnico, mas tem uma outra questão aqui, que o Emmanuel se apresenta. Olha, nós vamos escrever 30 livros. Aí Chico Xavier, legal. Quando completou os 30 livros, Chico já falou, agora estou livre, né? Estou liberado. Aí Emmanuel fala assim, não, agora você vai escrever mais 30 livros. Aí ele escreve os 30 livros. Aí ele diz assim, legal, agora, né, 60 livros, estou liberado. Aí Emmanuel diz, não, vamos escrever mais não sei quantos livros. Aí quando chega a 100, né? Quando chega a meta dos 100, opa, agora estou liberado. Aí Emmanuel chega para ele, eu não vou falar bonitinho como está aqui, mas eu não vou perder tempo procurando. Aí Emmanuel diz assim, olha só, a sua vida foi como que, não é essa palavra que está não, mas eu vou usar essa. Sua vida foi confiscada. Como os espíritos viram que você trabalhou direitinho, fez tudo direitinho, agora a sua vida não é mais sua. São dos espíritos que querem trabalhar com você na psicografia. E aí ele vai até o final da vida, deixando um legado aí de mais de 400 livros para a gente, de tudo de bom e de possibilidade que a gente possa pensar em termos de uma boa literatura. Né? Ditados espontâneos, evocações, esses livros maravilhosos de mensagem que quando a gente está malzinho, é só a gente pegar, abrir o acaso e o acaso não existe, cai exatamente naquela palavra que a gente precisa, que vai diretamente ao nosso coração ou, dependendo da situação, à nossa mente e que faz toda a diferença. Não podemos ainda ser Chico Xavier porque não temos essa competência, né? Mas que o exemplo dele possa ser um exemplo para a gente seguir. Porque, como disse ontem o Haroldo Dutra aqui, né? O missionário só pode receber o salário depois que cumpriu efetivamente a missão. Então, seja qual for a nossa missão, como médium psicógrafo, ou sem ser médium psicógrafo, com mediunidade ou sem ter essa mediunidade, digamos, oficial, dentro da família, no nosso local de trabalho, que a gente possa cumprir a nossa missão. Pequena, média, grande, que a gente nem considera como missão, mas vamos fazer o que nos é proposto. Porque a recompensa, o pagamento, só vem ao final com a tarefa cumprida. E nós ainda estamos a caminho. Né? Que Jesus nos abençoe. É uma pena, né, que o ponteirinho do relógio não fica paradinho, ele corre, né? Senão nós ficaríamos aqui ouvindo o estudo, né, das reflexões que ela nos trouxe, né? Obrigada, viu, querida? Eu fiquei aqui lembrando do tempo que eu fui da turminha dela no Comp. Eu fiz o Comp com ela. Foi muito bom, viu? Que Jesus te abençoe e continue te envolver nessas vibrações de paz. Então, meus irmãos, esse segundo momento, nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, que vai ser no momento dos passes. A nossa querida Aline vai estar trazendo também o seu raciocínio enquanto o passe estiver acontecendo, né? Então, vamos, como são os itens 9 até o item 11, e como eles são muito extensos, eu vou ler o item 9, tá? Que é a instrução dos espíritos à nova era. Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para fazer com que ele fosse conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que esse povo passou foram destinadas a impressionar e fazer cair o véu que ocultava a divindade aos homens.
Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, contêm um germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque, posta em ação, com toda a sua pureza, não seria então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser como um frontispício brilhante, como o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela teria que percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a quem ela estava destinada a regenerar. Esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus sem a realização de holocaustos, nem que fosse preciso perdoar ao inimigo. A inteligência deles, notável sob o ponto de vista da matéria e mesmo sobre o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não seria convertida sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial como a que a religião hebraica lhes oferecia. Os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que se há de transformar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que foram suas precursoras. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas precisam, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de que chamem a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, a beleza e a santidade da moral irão impressionar os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo irá concluí-la. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. E agora, os nossos irmãos médiuns se posicionem para o trabalho dos passes. E nós outros vamos nos manter com serenidade nos nossos corações, não se atendo a esse movimento que é necessário que se faça, mas que nós possamos estar sentindo toda a vibração de amor e de paz que nós estamos recebendo na noite de hoje. Vamos manter a imagem do Senhor Jesus em nossos pensamentos, em nossos corações, para que possamos continuar a sentir essas vibrações que os amigos espirituais, desde cedo, já trabalhando para ajudar a todos nós.
Senhor Jesus, grande amigo dos nossos corações, nesse momento, Senhor, rogamos ao Teu coração tão generoso que continue a nos envolver com essas vibrações de paz, de amor e de equilíbrio a todos os corações que aqui estão, Senhor. Envolva os nossos médiuns para que eles possam, Senhor, fazer o seu trabalho com o sentimento do amor, com esse sentimento da paz, que possa estar aqui recebendo dos nossos amigos espirituais. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome dos espíritos amigos desta casa de amor, mas sobretudo em nome de Deus, nós pedimos licença, Senhor, para darmos por iniciado os passes da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, que envolvidos na vibração do Mestre Jesus, estejamos receptivos a estas vibrações de amor que nos alcançam neste momento. O Evangelho da noite de hoje nos fala a respeito da nova era, movimento de renovação que atravessa os séculos, que todos nós já experimentamos algumas existências, pois a lei de progresso é a lei que rege os mundos. No início, a moral que Moisés nos trouxe, ainda um pouco limitada, adequada aos povos aonde era aplicada, vinha com alguma dificuldade nos falar acerca de um mundo espiritual. Por isso ainda a necessidade de questões materiais, de alguns rituais envolvidos. Compreensível, pois era apenas desta forma que conseguíamos entender, compreender um pouco do ensinamento que nos era trazido. Falar sobre uma vida toda espiritual, uma moral toda espiritual, ainda estava muito distante do nosso entendimento. Por isso, o ensinamento que Moisés nos trouxe é ainda um farol para todos nós, mas que a doutrina espírita vem desenvolvê-la, vem esclarecer e vem aplicar. Estamos vendo o apagar das luzes de um mundo de provas e expiações. Percebemos já o alvorecer de um mundo de regeneração. Mas claro, essa nova era, essa revolução de que se fala, é antes de tudo moral do que material. É pela modificação dos indivíduos, é pelo entendimento do amor, da fraternidade, é por voltar os olhos para Deus, para as suas leis, para a vivência em consonância com as leis divinas, que nós nos renovaremos e que o nosso planeta também se renovará. Mas é claro que essa mudança não se dará de uma forma tranquila. As revoluções agitam ânimos, pensamentos. Então, algumas turbulências fazem parte deste momento de renovação. A nova era se impôs, a cada um a sua tarefa, a sua missão, a mão na charrua evangélica, mas precisamos compreender, acima de tudo, que todas essas transformações que vivenciamos, que experimentamos, fazem parte de um momento de renovação, do desabrochar do espírito, da libertação da visão material para um entendimento mais espiritual. Sejamos firmes, que o pensamento, somos pequenos, somos tão poucos, esteja longe dos nossos pensamentos. Sejamos firmes na fé, no propósito do entendimento, como Santo Agostinho foi, retirado da incredulidade,
retirado de uma vida apenas material. É um dos grandes pilares do espiritismo, do cristianismo, e nos exemplifica na sua fé, na sua devoção, a extensão do amor, a frutificação do bem, e que dessa forma esses espíritos sejam para nós um farol a nos iluminar em dias um pouco mais nebulosos. Compreendamos que tudo se renova, compreendamos que tudo cresce para Deus, e nós também cresceremos. Nos mantenhamos em nossa tarefa com o pensamento no objetivo. Assim, com certeza, teremos êxitos em nossas realizações. Muita paz a todos os corações é o que desejamos. Obrigada, meu Deus, por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. A palavra que instrui, que nos dá o conhecimento, para que todos nós possamos fazer, Senhor, a nossa reforma íntima. Que nós possamos, assim, Senhor, com esse conhecimento, crescermos como espíritos imortais. Obrigada, Senhor, por toda a energia positiva, por todo o equilíbrio, toda a paz que recebemos hoje aqui dos nossos irmãos, os espíritos amigos que nos ajudaram o tempo todo que estivemos aqui, botando o nosso raciocínio, o nosso sentimento em nossos corações. E assim, Jesus, em teu nome, em nome de Allan Kardec, Leon Denis, em nome dessa rede de espíritos que nos amparam, que nos sustentam, que nos dão força, esperança e fé. Mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, nós só temos que agradecer. Agradecer e pedir para que possamos levar para os nossos lares, Senhor, tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. E assim, em teu nome, nós encerramos a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus.